Um dos aspectos assim, interessantes sobre um segundo turno aqui no Brasil, eu tenho a impressão... O que foi, Zé? Não, pode falar, vai. Pode falar. Tá. Eu tenho a impressão que se a gente tivesse um segundo turno que tivesse, para não usar teu nome, se tivesse Moro e Lula, eu acho que a gente ia ter uma eleição no segundo turno bastante... Moro, não sei se é uma boa... Se tivesse X e Lula... Qualquer um ganha do Lula. Eu tenho a mesma impressão com o Bolsonaro. Qualquer um ganha do Bolsonaro. Porque assim, a grande questão que tá aqui agora é Lula contra Bolsonaro. E um sustentando o outro. Se a gente tirar o outro tá fudido. Pronto, é isso aí. Né? Simples assim. Mas isso é só uma sensação que eu tenho. Mas correta, eu sou profissional. Tá. Então, deixa eu lhe dizer, reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. A condição da disputa é tão desigual, o presidente dá uma canetada, muda juro, muda coisa, vai empréstimo, faz o bolsa, não sei... Tem a máquina a seu favor. Enfim, e tá no jornal, fala bobagem, sai no jornal. Não fala nada, sai no jornal. Fala coisa bonita, sai no jornal, como eu já falei aqui. Tal. Então, o que está acontecendo? Pela primeira vez no Brasil, isso já tem ciência nos Estados Unidos, já houve esse precedente, o Jimmy Carter, por exemplo, é um caso importante, né, em que a reeleição funcionou como um plebiscito contra a situação. É o caso claro do Brasil hoje. Então, eu não sei ainda quem vai ganhar a eleição, mas eu já sei que um vai perder, o Bolsonaro. E é uma coisa científica, porque é o seguinte, nível de conhecimento 100%, nível de preferência 25%, o resto tudo rejeição. Então, o cara não vai alterar isso, porque a situação econômica vai dar uma virada espetacular, não. Tudo indica que vai tudo piorando na situação brasileira, sob o ponto de vista econômico, inflação, o diabo, que é o que interessa para a gente discutir, não é fascismo, sabe, comunismo, isso é tudo para distrair o povão, ou essas agendas identitárias, para distrair o povão e não discutir essencialmente onde é que está indo a grana, que nós cobramos de imposto, que é uma deveriam fortuna. discutir também, né? Também tudo. Mas o essencial, Sim. o coração da coisa é a qualidade, a condição de viver, de trabalhar, de produzir, de ganhar salário, de remunerar os aposentados. Nós estamos produzindo 60 milhões de pessoas que daqui 15, 20 anos vão envelhecer sem aposentadoria nenhuma. Pela informalidade mais selvagem da história do mundo, que é o Brasil hoje. Isso tudo é o que devia estar sendo discutido. Pois bem, Bolsonaro está conseguindo 25%. 75% não quer o Bolsonaro. O Lula está conseguindo capturar 40%, 45%. Tem 30% que, por esse critério raso, que é só um critério bobo, que não explica a complexidade do movimento do voto, não querem. Desses 30%, eu já tenho 12%. Agora, quando você vai olhar, o Datafolha mostra isso tudo, quando você vai olhar dos 45% do Lula... 12 nas pesquisas? Sim, nas nossas internas todas. Tá. Por quê? Porque eles ajustam na margem de erro. Então, quando diz 9, é a mesma coisa de dizer 12. Margem de erro 3 e PESP de ontem, pronto. Percebe? PESP, XP, um banco. Aí, Quest, Genial, o outro banco. Nada contra. Não estou falando da desonestidade nem nada, mas, porra, não é estranho? Tá certo? Eu pesquiso. Então, repare, nesses 45 do Lula, 15 estão votando no Lula coagidos por essa ideia de que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro, vai tirar o Bolsonaro, acabar com o Bolsonaro. Imperativamente ser no primeiro turno. Tem que ser no primeiro turno. Para ser um símbolo. Que é justamente o oposto, tá certo? Se você quiser derrotar o Bolsonaro, é tirar ele do segundo turno. Portanto, quem está votando agora no Lula por essa razão, devia votar em mim. Porque eu tiro o Bolsonaro. Eu estou ali no 12, o Bolsonaro 25. Sim. Ainda longe da eleição, com a condição da disputa completamente desigual, eu passo ele. Mas não tem nenhuma... Você vai ver a sensação que vai ser essas eleições. Enfim... E do outro lado, você tem 25 do Bolsonaro, uns 9 estão ali porque não querem o PT de volta. Com certeza. Mas já machucados, já não explicam mais a rachadinha, já se zanga com a vulgaridade, a falta de educação. Não pararam muito para pensar. Eu sinto que tá tendo uma inércia ainda, assim, porque, ó. rapaz, é no susto. Nosso porque Lula povo, tá subindo e eu preciso me proteger, então eu tô com o Bolsonaro. Mas sei lá, mas porque é meio o assim. povo tá vivendo o pão que o diabo amassou. E a centralidade do assunto política na cabeça do povo hoje não existe. Só quem está agarrado nisso é político e jornalista. Isso vai mudando gradualmente com o tempo. Daqui a pouco você vai inundar a televisão com comerciais, com posicionamento. Então vai aparecer um cara que tem uma biografia limpa, que tem uma proposta escrita, que vai para o debate, até com quem não devia. Muita gente diz que eu não devia ter ido. Vou debater com quem vai no Flow, vou no Flow. E vou mesmo. Aqui eu estou com muito prazer de ficar sabendo da verdade de novo, né? E pronto. E aí vamos ver.
o que é que eles querem? Resolver de véspera a eleição, tirando o povo da jogada. E falando em eleição, já que você citou esse episódio aí complicado aí do teu papo com o Gregório, fiquei pensando muito sobre as eleições modernas, né? E como os instrumentos da internet colocaram complexidade na coisa, né? Porque assim, a gente tem um grupo que te acompanha muito, que faz questão de ver tudo que você fala, porque a gente tá interessado em entender onde tá a convergência, né, e tudo. A gente se juntou para assistir esse papo, né? E aí, assistindo, a gente ficou impressionado, porque o Ciro, ele tem muito a falar, né? Então, ele sempre tem posições e tal. E tinham tido acusações, assim, bem baixas e graves, né? No programa do Gregório, que eu gosto, assisto... E até tenho um respeito pelo Gregório, tipo apesar de ter ficado decepcionado. Eu fiquei decepcionado um pouco com a postura dele, né, frente a tudo isso. Eu já posso te falar. Mas a questão é a seguinte: assistindo o papo, começa que o Ciro recebe ele lá depois das acusações, tudo. Tinha uma animosidade, né, instaurada ali, mas até ali num nível normal. E o Caba começa a falar. E fala. E toma ali não sei quantos minutos. Eu não fui lá, que nem muita gente fez. A gente calculou. Tal. Mas foram muitos minutos de acusações sérias, assim, sabe, azedas e tal. E o Ciro ali falando. Aí, uma primeira vez ele falou, eu quero só pontuar o que você tá falando. Aí porque eu queria me explicar, tal. E aí ele já, você não deixa eu falar. Você chama a pessoa pra vir falar aqui e não deixa a pessoa conversar, não deixa a pessoa se expressar. A gente assistindo, a gente começou a rir. Falou, como assim? Como é possível o negócio aí? O Ciro nunca deixou alguém falar tanto e ininterruptamente quanto agora. O cara falou muito. Mas é porque, e aí pensando muito nisso, não sei se propositadamente ou não, mas o que interessa não é o que aconteceu no debate. É o que vai aparecer no corte de 1 minuto. Basta ele falar que foi interrompido, para que no corte, o corte começa com ele falando que foi interrompido. O Ciro é uma pessoa que fala muito, então parece crível para quem não assistiu o debate inteiro que o Ciro ficou interrompendo o cara. Coisa que qualquer pessoa um pouco mais, assim, neutra, assistiria e falar, bom, no máximo, foi uma disputa de ideias ali entre duas pessoas que, normal, se interrompem, colocam as ideias e rola um conflito, né? Porque tinham coisas sérias sendo postas ali, entendeu? Então eu fico pensando que esse instrumento vai ser usado pelos teus adversários que estão no tudo ou nada, que não estão com o projeto de baixo. Porque o negócio do Ciro é assim, ou ele passa com o projeto ou ele não passa. Então ele, assim, ele não tem porquê... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Ele não tem porquê usar alguns subterfúgios que os outros estão dispostos a abrir mão. Isso é simples, eu vou te interromper agora. Não, por favor. Mas eu fiquei com essa impressão. É só para sublinhar. Não deixa ninguém falar, hein, cara. Eu não quero ser presidente do Brasil, sabe, vendendo a alma. Isso é uma coisa muito clara. A minha tranquilidade, a minha serenidade, minha disciplina, aguentar humilhação, não sei o que e tal, é porque eu não quero ser presidente do Brasil. Não quero ser, se não for para mudar o Brasil. Por quê? Porque eu não tenho vocação para isso. Você imagina se eu vou passar 580 dias na cadeia, se eu vou chegar na presidência da República e ser testa de ferro de ladrão, como Lula, Fernando Henrique, Temer e agora Bolsonaro são. O cara, a presidência da República virou testa de ferro de ladrão, de corrupto. Então, ali no caso do coisa, muita gente é meu amigo meu. Mas, rapaz, Ciro, eu vou debater com um humorista, o cara não tem compromisso com nada e tal. Não, eu acho que a gente tem que debater com todo mundo. Eu aprecio o Gregório, sou fã, gosto, acho que é uma pessoa boa. E ele me fez uma acusação muito leviana, num programa unilateral. Eu, no mesmo dia, convidei para ele vir no meu Ciro Games, que era um espaço, que eu ia abrir um espaço para a gente fazer o negócio, daí ele disse que vinha. Mas chegou, que é no calor da contemporaneidade dos tempos de internet. Senão, fica ali. E eu avisei, se você não puder vir na terça, ele disse que vinha, se não puder vir na terça, eu vou fazer um react. O que é justo, né? Se te acusam, Porra, você tenha precisa santa paciência. já... Sabe qual era a acusação? Uma insinuação de que eu tinha assumido um emprego no Beach Park e porque eu tinha feito uma estrada. Eu fiz 3.600 quilômetros de estrada no meu governo no Ceará e o Beach Park é alcançado por 8 quilômetros de uma estrada que tem 200. E todos os empreendimentos no Ceará são alcançados por estradas modernas, duplicadas e tal, porque eu e os meus antecessores e sucessores executamos. E aí tu poderia ter sido empregado por qualquer um desses. Né? Não, em qualquer lugar que eu for no Ceará para trabalhar, veja, trabalhar. E aí minha remuneração era um pagamento de uma consultoria mais 1% do resultado que eu produzisse. E eu tinha um carro do parque que eu andava. E aí um deboche, porque o parque é o maior parque da América Latina, e eu crio meus filhos. Já fui, inclusive, muito E eu bom. crio meus filhos no Ceará. Então, claro, eu podia ter me mandado para São Paulo, para o Rio, para trabalhar num banco. Não quis. Aí sim que eu achava errado, não quis. Simplesmente não quis fazer. E fui trabalhar numa empresa que não tinha nenhuma relação comigo, nem coisa nenhuma. Ô, Igor, e as pensões?
É esse tipo de pensamento que eu acho assim, tipo, você explicou aqui agora que você abriu mão de pensões legalizadas pela lei. Porque achava imorais. E aí estão questionando o emprego que era um valor muito menor. 10 mil reais de salário e 1% do resultado. No 1%, chegou o fim do ano, quando apurou 1%, eles estavam me devendo 60 mil reais. Dos quais eles colocaram lá no bolso assim, ainda tem que tirar imposto do caralho, mas botaram 99%, né? Claro, isso é 1% do resultado que eu produzi. Então, repare. Eu, então, peguei o carro, disse, não, então fico com o carro, declarei no meu imposto de renda e recolhi o imposto. Então, eu que sou tipo de muito acusação caprichoso. é essa, né? Sei lá. Que tipo de acusação é essa? Declarei o equivalente a 60 mil reais, recolhi 27,5% na pessoa física, como eu sempre fiz, e botei ali e tal. Pois bem, o Lula tem 27 milhões de reais de patrimônio, todos pagos por palestra das empreiteiras apenas logo depois que ele saiu do governo. Esse mesmo cidadão querendo que o meu eleitor não votasse em mim, que eu abrisse mão para proteger a democracia no Brasil. Tenha paciência. Aí eu fui me defender. Né? E aí, desgaste, eu estou feliz da vida. Só vai mudar o Brasil aquele que conseguir a cumplicidade do povo. E para isso, meu irmão, de botar melancia no pescoço, que eu não vou fazer, eu vou debater na ponta da rua. Quem quiser me convidar para debater, estou dentro. Lula, vamos debater. Bolsonaro, isso vamos tem debater. a ver com esse lance aí, como assim... existem notícias aí que Lula e Bolsonaro não participariam Estão combinadíssimos. Estão combinadíssimos. Parece... Como é que a gente vai aceitar isso, cara? Como é que a sociedade aceita que dois candidatos que tem... E aí, até lendo o livro do Ciro, eu fiquei sabendo que teve um episódio parecido. Foi na... 98, o Fernando Henrique pior. né? Que eu tô achando que eles podem tentar de novo. Fernando Henrique conseguiu, você vê o sistema como é. Eu tinha ajudado a fazer o Real e sabia que o Fernando Henrique estava fraudando o Real de uma forma muito violenta. E o PT tinha ficado contra o Real, como o Bolsonaro contra o Real. Isso é o Brasil. Então, os caras ficaram contra a estabilização econômica, os dois. O Bolsonaro e o Lula ficaram contra e eu fui lá, dei a cara para bater, tomei decisões duríssimas e tal, e ajudei a fazer a moeda que está em circulação no país hoje. Essa é a minha biografia. Pois bem, quando eu me apresentei como anticandidato em 98, que eu ia dizer, olha, o Brasil vai quebrar, porque o Fernando Henrique não está fazendo o que tinha que ser feito, o Real era iniciativa séria, mas muito precária, juro alto é uma solução para 6 meses, agora já está durando 4 anos, passou a reeleição, vai ser um estelionato, vai quebrar o Brasil. Ninguém queria ouvir, aí o Fernando Henrique manipulou, não teve um debate sequer. Na maior democracia eleitoral As do mídias mundo. não fizeram, eles não promoveram o debate. Ele manipulou, né? Cancelaram. Ele manipulou. 5 televisões, são 5 famílias no Brasil e uma igreja. E aí faz o jantar e diz, olha, não pode ter debate, esse doidão vai me liquidar. No caso, ele, Fernando Henrique, dizendo, resultado prático, não teve debate, ele ganhou a reeleição e quebrou o país na sequência.